Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos tratar da seguinte temática: Jesus purificou todos os alimentos? Nós temos muitos pregadores aí que se utilizam de alguns textos, principalmente do livro de Atos, para falar que Deus ele purificou todos os alimentos e algumas pessoas criticam pessoas que guardam alguns textos que falam que tem que observar essa questão dos alimentos. Mas será que ambos os lados estão certos? Quem conserva-se sem comer certos alimentos e quem também condena aqueles que não comem certos alimentos? Será que essas pessoas estão certas? Se você quer saber a respeito disso, se você quer saber se Jesus realmente purificou todos os alimentos, o que os manuscritos mais antigos eles dizem a respeito, eu gostaria de que você ficasse aqui até o final. Mas antes, deixa aí o seu like, porque você deixando seu like, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho, ajudando com que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir, porque você compartilhando essa mensagem, outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Se inscreva aqui no nosso canal também, pessoal, porque você se inscrever no nosso canal, você vai ficar por dentro de todo o conteúdo novo que é colocado aqui, tá certo? Bom, o texto base que nós vamos utilizar aqui hoje é o texto de Marcos, capítulo 7, versículo 18 ao 19, que vai dizer o seguinte: Ele então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Então o que acontece? Muitas pessoas pegam essa expressão aqui, ó, e assim considerou ele puro todos os alimentos, para dizer que Jesus ele purificou todos os alimentos. Mas será mesmo que é isso que o texto grego está dizendo? Nós temos aqui as versões NVI, BLH e NTLH seguem a narração da ARA, Almeida Revista e atualizada, mas nenhuma apoia o texto grego. No grego nós temos a narração Katarizon panta ta bromata, que é tornando puros todos os alimentos. No grego temos uma pontuação, ou seja, que é um pontinho ali e com uma vírgula embaixo, que traduzido é equivalente ao nosso ponto de interrogação. O autor está fazendo uma pergunta referente a se Jesus estava tornando todos os alimentos puros. Todas as demais versões a seguir trazem essa narração como um comentário parentético do autor. O que é um comentário parentético? Vou explicar para você aqui. Não seria o autor afirmando que Jesus está purificando os alimentos, mas o autor se referindo, fazendo uma pergunta sobre esse acontecimento. Jesus dá a expressão e o autor pergunta: tornando puros todos os alimentos? Tornando puro todos os alimentos? Ou seja, seria uma pergunta do autor, do escritor ali, daquela narrativa na qual Jesus estava falando sobre essa questão dos alimentos. Então não seria uma afirmação, seria um comentário parentético do autor. Então já muda a questão, já muda a figura. Já não seria mais uma regra, mas seria apenas um comentário, ou seja, que esse comentário é uma pergunta que pode ser sim ou não, uma probabilidade, tá? E todas as versões aqui, Westcott e Andhurt, mesmos autores aqui do Novo Testamento, Revised Standard Version, Today's English Version, La Nouvelle Version Second Revisée. Nós temos aqui La Bible em francês, Courant. Nós temos New International Version. Nós temos La Bíblia Version Popular. Die Bibel nach der Übersetzung. Nós temos Martin Cutters. Nós temos New Jerusalem Bible. Tradução Ecumenique de la Bible. Revised English Bible. E nós temos New Revised Standard Version. Todas essas aí trazem como comentário parentético, tá? Todas essas traduções. A Bíblia de Jerusalém, edição revisada e ampliada em sua 11ª impressão, traz em sua nota marginal o seguinte ao referido texto de Marcos 7:19. Parte de frase obscura, talvez glossa e interpretada de diferentes maneiras. A Almeida Revista e Corrigida interpreta o texto conforme essa nota, ou seja, como uma pergunta e não uma afirmação. Então, seja, a Almeida Revista Corrigida traz justamente essa questão porque ela se baseia no texto Receptus. O Códice Sinaítico, ele vai atestar essa expressão aqui, ó. A mesma expressão, tá? Catarizon panta ta bromata. O Códice Sinaítico ele vai trazer essa questão. O Códice Vaticano, ele vai trazer lá
catalisam pentabromata. Veja que nenhum desses códices, pessoal, ele traz pontuação, tá? Era escrito por extenso ali no códice. Então ele não vai trazer uma pontuação. Ele vai trazer ali uma questão que é por extenso ali, não traz pontuação, tá? Lembrando que nos textos gregos eram escritos por extenso sem pontuação. Isso não torna a declaração de Jesus como uma afirmação por parte dele, mas que apenas ele disse isso, tá? Então não tem essa questão. Atos 10, 13 ao 15. Aqui é onde começa a maioria dos questionamentos. Muitas pessoas pegam esse texto de Atos para poder chegar e utilizar para falar, tá vendo? Depois de Jesus, os discípulos pregaram ali que os alimentos eles eram realmente purificados. Muitas pessoas utilizam esse texto aqui de Atos 10, 13 ao 15. Mas, na verdade, nós vamos ver aqui que nada tem a ver com essa questão de purificação aqui. Esse texto ele vai dizer o seguinte: e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa imunda, comum e jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Nós temos a expressão aqui: oidepote efagon pankoinon kai akatarton. Jamais comi tudo comum e impuro. A própria declaração de Pedro não dá margens para uma interpretação fora do contexto. Ao utilizar oidepote, jamais, mostra que o mesmo depois da subida de Jesus aos céus, apóstolos não visavam quebrar conceitos da lei. O próprio contexto pesa contra o comer qualquer alimento. O verso 28 nós temos a expressão aqui, ó: FT pros autus rimeis ipestastes hos atemiton estin andre iodaion colastai re proserkestai alofilo camoi roteos edexen medena koinon re akatarton legen antropon, que significa: e disse e a eles: vós entendeis quão ilegal é ao homem judeu juntar-se ou aproximar-se de estrangeiro, e a mim o Deus mostrou nenhum comum ou impura dizer pessoa. Então esse seria o significado literal do texto, tá? Para vocês verem como que os tradutores muitas das vezes são tendenciosos na questão da tradução para apoiar suas doutrinas. O contexto mostra que a visão se referia à pregação aos gentios e não a uma purificação de todos os alimentos. Isso no verso 28 lá, tá? Romanos 14, 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Paulo usa a expressão logosômeno, considera, que também tem o significado de supor, pensar e concluir, sempre no sentido da própria pessoa. Isso quer dizer que haviam aqueles que supunham que havia coisas impuras e os que supunham que não existia essa distinção, conforme o próprio contexto do versículo 2 e 3, Paulo fala sobre isso lá. A palavra koinon pode também ser traduzida como comum, não se referindo às restrições da lei de Moisés, mas a algo cotidiano das pessoas ali. Então tem isso também dentro do próprio contexto de Romanos ali. Romanos 14, 20 vai dizer: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. O vocábulo são, para dizer que todos os alimentos são limpos, não existe no grego. Isto torna a declaração de Paulo neutra e sem afirmação da purificação de alimentos. No texto é usada a palavra proscomatos, pedra de tropeço, se referindo a alguém que come algo e assim faz com que outra pessoa caia em pecado. Isso leva a narração ao entendimento que é tropeço para qualquer irmão ver uma pessoa comer de maneira indevida, comer indignamente, etc. No próprio contexto, Paulo não condenou ninguém, dizendo que tudo era feito para o Senhor, conforme o verso 6. Tá? Então, se você for pegar essa declaração de Paulo, você não tem apoio nenhum para falar que tudo é alimento. Eu estou pegando os textos principais que as pessoas utilizam para falar que realmente é proibido aí, que a pessoa não deve guardar a questão da alimentação. Mas se você pegar principalmente por Paulo, Paulo deixou o termo neutro. Quem quisesse comer bem, quem não quisesse,
Ninguém podia condenar quem não comia e ninguém podia condenar quem comia. A pessoa estava fazendo tudo para o Senhor, conforme o verso 6. O julgamento de ambas as partes foi expressamente proibido por ele. Versículo 10, 11 e 12 do capítulo 14 aí de Romanos. Você pode ler depois para você ficar inteiro desse assunto. Ninguém devia comer com escândalo. Versículo 13. Se a pessoa comia ou não certos alimentos, devia estar ciente que nada disso era o reino de Deus. Versículo 17. É melhor deixar de comer algo para não causar tropeço a algum irmão. Versículo 21. Então, no máximo também que poderia se referir aqui a uma pessoa que estivesse sendo glutona, né? 1 Timóteo 4,4, que é outro texto também que as pessoas utilizam. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós temos a expressão aqui, rotipan, kitisma teu kalon kaioiden apobleton meta, eikaristias lambanomenon, agiazetai gardia logou teu kai em teuxeus, que significa porque toda criatura de Deus boa e nada recusável, com ação de graça sendo recebido, é santificado, pois, mediante a palavra de Deus e oração. Paulo usa a palavra quitisma, que é criatura, omitido nas versões Almeida Revista Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. E somente a Almeida Revista e Corrigida é que traz a narração correta conforme criatura. Pô, aí ficaria aqui no texto, pessoal, não que tudo que Deus criou é bom, mas sim que toda criatura de Deus é boa, tá? Isso conforme o próprio contexto. Em Tiago 1,18, a mesma palavra de forma flexionada, ou seja, usada a mesma palavra de forma flexionada para se referir que somos primícias das suas criaturas. Então, ou seja, em uns contextos eles traduzem de uma forma, em outro contexto eles traduzem de outro, seja que o significado ali da palavra não muda, é o mesmo, pessoal. Então você veja que muitas das vezes as traduções elas são tendenciosas, traduções tendenciosas. Em Apocalipse 5,13, a mesma palavra é usada para dizer que foi ouvido que toda criatura que há no céu e terra clamava. Mas qual a criatura segundo o contexto? É óbvio que seres humanos, conforme o versículo 6 e 7. O próprio vocábulo pan pode se referir a algo específico, o que não apoia a ideia generalizada, conforme muitos pegam esse texto para falar que tudo que Deus criou é bom, ou seja, algo específico ali que Deus está criando é bom. Não faria sentido Paulo se referir a Timóteo como uma criatura no sentido de um animal. Então não se referia à questão de um animal, mas se referia a uma questão ali de que Deus criou algo ali que era bom. Então, seja, conforme tudo isso aqui. Primeiro, Tito 1,15 também é outro texto que é utilizado aqui por essas pessoas. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Nós temos a expressão panta catara tois catarois, tois de mimeamenois kai apistois oiden cataron ala memiantai autum kai nos kai re sinei desses. Todas as coisas puras para os puros, para os más, impuros e descrentes, nada puro, mas está contaminada deles tanto a mente quanto a consciência. Eu procuro traduzir de forma mais literal possível, tá, pessoal? Aqui Paulo usa a palavra panta, forma flexionada de passo, toda sorte, toda espécie, se referindo também a algo específico. Os vocábulos são e não existem no texto grego. O que Paulo disse é: nada puro deve ser dado aos que são impuros, pois, uma vez a sua mente estando contaminada, não estariam aptos a receber. O contexto pesa mais uma vez por causa da declaração apesteis, kaipros, pan, ergon, agaton, adokimoi, desobedientes e para toda a obra boa desqualificados. Isso mostra que o contexto se refere à mente estar voltada para a obra de Deus e não se basear em restrições humanas. O que Paulo diz aqui no máximo pode se referir à referência do que Jesus disse em Mateus 7,5. 7,6, aliás, não deis aos cães o que é santo. Conclusão, não há base para dizer que os alimentos proibidos na lei de Levítico 11 foram permitidos, já que nenhum dos textos apresentados traz uma declaração enfática e precisa. Pelo contrário, os textos se referiam a algo pelo qual não é proibição
de algo. Então, se você for pegar dentro do próprio aqui Novo Testamento desses textos, você vai ver que as proibições não caíram por terra coisíssima nenhuma. E Paulo diz que tanto quem come e quem não come, se faz para o Senhor, eles estão certos. O que não pode fazer é uma pessoa que come causar tropeço, e também uma pessoa que não come também gerar tropeço, que cairia no mesmo erro daquele que come, causando tropeço ao outro irmão. Então fica esse vídeo de hoje para vocês tirarem suas próprias conclusões, tá? Curta aí o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conseguir nas suas redes sociais. Comenta esse vídeo, porque você comentando esse vídeo, você pode deixar o que você está achando de bom, o que você está achando de ruim para ser melhorado. E se inscreva no nosso canal, pessoal, porque você se inscrevendo no nosso canal, você vai ficar por dentro de todo o conteúdo novo que é postado aqui semanalmente, tá certo? Agradeço vocês por terem ficado aqui conosco até o final. Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.